Olá, eu sou o professor Evandro Ramos. Nessa disciplina estamos tratando o processo saúde e doença e nesta aula nós vamos aprofundar, dentro das necessidades humanas básicas, as questões de habitação, alimentação e trabalho. Vamos lá? Bem, nos conceitos de habitação e questões de habitação relacionadas à saúde, no Brasil, conforme a Constituição Federal de 1988, lá no artigo 6, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados. Nessa forma aí da Constituição. Seguindo uma tendência mundial, cerca de 81% da população brasileira ela vive em grandes cidades ou em centros urbanos. Somente aí em torno de 19% vive nas áreas rurais, literalmente. A habitação, a alimentação e o trabalho se tornam os principais problemas nesses grandes centros. Segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, foi realizada uma pesquisa em parceria com a ONU e encontrou-se a seguinte informação: uma família que cruza a linha da pobreza, ela tem 50% de chances de se recuperar. Se viver um ano na pobreza ou trabalhando, o trabalhador ele tem apenas 20% de chance de se recuperar. Quando falamos a linha da pobreza, é aquela população, um indivíduo que vive de maneira literalmente miserável, que não tem renda, que não tem moradia, vive na rua, não tem nenhuma perspectiva de alimentação constante, ou seja, abaixo literalmente da linha da pobreza. A geração de empregos, ela não tira ninguém da miséria a curto prazo. Não basta ter vários postos de trabalho também, e é preciso políticas que garantam aos pobres, a médio prazo, uma mobilidade social. Por isso é comum encontrarmos aí em vários governos as bolsas, bolsa alguma coisa, bolsa isso, bolsa aquilo. Porque estudo científico já comprova que a população que está aí na linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza, ela tem uma chance baixa de se recuperar. Então, somente ela tendo um emprego e um trabalho, isso não vai garantir com que ela se recupere financeiramente e desenvolva seus aspectos das necessidades humanas básicas. Tá claro? Nesse sentido, as políticas governamentais, as políticas sociais, são inclusivas nesse sentido de complementar essa renda justamente para facilitar esse alcance aí de uma melhora na qualidade de vida. A renda do trabalhador brasileiro teve nos últimos 2 anos maior avanço dentre o início da década de 90. Os pobres eles foram os mais beneficiados, os rendimentos eles aumentaram em torno de 7,2% em 2005 para 2006, por exemplo, e cerca de 70% dos empregados formais no Brasil estão na faixa de 2 salários mínimos. Bom, dentre as questões de habitação, necessidade, podemos entender que qualidade ou caráter necessário e também uma exigência. Nós podemos compreender esses aspectos relacionados à necessidade. Necessário, que não pode dispensar, que se impõe, que é essencial, que é indispensável para uma pessoa, uma população ou indivíduos. O atual cenário das condições habitacionais no Brasil apresenta-se como ainda não superado problema social e econômico, com grande impacto na configuração urbana, ou seja, pela demanda por infraestrutura urbana gerada a partir de novas oportunidades habitacionais, promovidos pelo poder público e privado. Embora tenhamos as ações públicas para a habitação, existe muito mais ações privadas para a habitação. O acesso à habitação adequada é aqui entendido não somente como um direito a ter um teto e 4 paredes, mas sim como um direito humano universal, fundamental, que carrega consigo outros direitos como a segurança da posse, a disponibilidade de serviços de infraestrutura. Por quê? Não adianta o indivíduo ter uma casa para morar, onde tenha teto, piso e paredes, portas e janelas, se lá não tem água encanada, se não tem luz elétrica, se não tem esgoto tratado. Dessa forma, os aspectos de habitação eles não são completos, tá claro? Nesse sentido, então,
Deve haver a disponibilidade desses serviços de infraestrutura e equipamentos públicos também, para haver essa habitabilidade, que deve garantir proteção contra as variações climáticas, contra eventos externos e também contra riscos, por exemplo, assaltos, questões de segurança. Bem, no Brasil, a adoção de um programa política nos moldes mexicano e chileno, com foco no mercado de habitação, deixa em segundo plano as possibilidades de diversificação da provisão habitacional e de acesso à habitação adequada. A alternativa hegemônica é da habitação produzida pelo setor privado e com subsídios dos setores públicos, que vemos aí há muitos anos isso acontecer no Brasil. Dessa forma, isso facilita o acesso a ter uma habitação com qualidade, pois o governo estabelece regras de deve ter alimentação, deve ter asfalto, deve ter para acesso, deve ter esgoto tratado, deve ter água encanada, luz elétrica nessas habitações, ou seja, a infraestrutura ela já é mais completa e quem provê e elabora e constrói até a entrega ao indivíduo é o setor privado com subsídios financeiros aí do setor público. A Política Nacional de Alimentação, que é a segunda necessidade básica que estamos tratando nessa aula, que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que foi aprovada em 1999. Ela integra os esforços do Estado brasileiro que, por meio de um conjunto de políticas públicas, propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação. A população brasileira, nas últimas décadas, experimentou grandes transformações sociais que resultaram em mudanças em seu padrão de saúde e de consumo alimentar. Se pararmos para compreender aqui, algumas determinadas faixas da população têm hábitos específicos alimentares, e isso influencia diretamente em aspectos de saúde. Essas transformações, então, acarretam impacto na diminuição da pobreza e exclusão social, consequentemente, da fome e desnutrição. Por outro lado, observa-se aumento vertiginoso no acesso de peso em todas as camadas da população. Isso é muito comum. Os países como Estados Unidos, por exemplo, antes do provindo dos fast foods, comida rápida e processada, a população ela tinha um biotipo. Hoje a população ela é mais obesa. Aqui no Brasil também. Determinadas cidades no país, elas detêm a quantidade maior de pessoas obesas em suas populações. Ok? Bem, nesse sentido, aponta para um novo cenário de problemas relacionados à alimentação e nutrição. A alimentação e nutrição estão presentes na legislação brasileira. Lá na Lei 8080, de 1990, que rege e estabelece princípios do SUS, entende-se que a alimentação é um fator condicionante e determinante da saúde e que as ações de alimentação e nutrição devem ser desempenhadas de forma transversal à saúde, às ações de saúde em caráter complementar e com formulação, execução e avaliação dentro das atividades e responsabilidades dos serviços de saúde. Outras políticas de saúde somam-se aos princípios e diretrizes da política nacional, estabelecendo da saúde, da segurança alimentar e também da nutrição. A Política Nacional de Atenção Básica e a Política Nacional de Promoção à Saúde são orientadas também nesse sentido. São programas que têm as mesmas vertentes de objetivos. O padrão de consumo também varia de acordo com os grupos etários. Entre a população mais jovem, é muito comum o consumo de alimentos ultraprocessados, como fast foods, os lanches rápidos, e muito consumo, por exemplo, de refrigerantes. Dessa forma, com o aumentar da idade, nós temos um aspecto diferenciado dessa população que já se alimenta de uma maneira diferente. Os adolescentes, eles são os grupos, constituem o grupo com o pior perfil de dieta, com as menores frequências de consumo de feijão, de saladas, verduras em geral, apontando aí para um prognóstico de aumento de excesso de peso e doenças crônicas relacionadas a esse hábito alimentar. Os brasileiros residentes nas áreas ou zonas rurais, quando comparados com os indivíduos que moram nas áreas urbanas, eles apresentam maiores frequências de consumo de alimentos básicos, com melhor qualidade de vida.
havendo aí predomínio do consumo de alimentos como arroz, feijão, batata doce, mandioca, farinha de mandioca, frutos, peixes, que é diferente de hábitos alimentares das pessoas nos grandes centros, nas cidades. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição tem como propósito a melhoria de condições de alimentação, de nutrição, saúde da população brasileira, mediante a promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, também da vigilância alimentar e nutricional e também da prevenção e autocuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, ela tem por pressupostos os direitos à saúde, à alimentação e é orientada pelos princípios doutrinários e organizativos do próprio Sistema Único de Saúde: universalidade, integridade ou integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação popular. As diretrizes que integram o Plano Nacional indicam as linhas de ação para o alcance do seu propósito, capaz de modificar os determinantes de saúde e promover a saúde da população. São consolidados em organização da atenção nutricional, promoção da alimentação adequada e saudável, vigilância alimentar e nutricional, gestões de ações de alimentação e nutrição, participação e controle social, qualificação da força de trabalho no SUS, profissionais de saúde, controle e regulação de alimentos, pesquisa, inovação, conhecimento em alimentação e nutrição e cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. Embora estejamos abrangendo aspectos do SUS, entenda que para um restaurante existir e trabalhar de maneira efetiva para dispor de alimentos à venda à população, ele é fiscalizado pelas prefeituras dos municípios para ter um alvará de funcionamento e também fiscalizado pela vigilância sanitária dos municípios para ter um alvará de vigilância sanitária. Ou seja, ele foi fiscalizado para pesquisa de questões relacionadas a ambiente, limpeza, treinamentos, se esses profissionais estão doentes ou não. Então, existe todo um processo para a liberação de uma instituição. E conseguimos visualizar aqui nesse Programa Nacional de Alimentação, ele chega até esses aspectos. Não é somente uma questão ampla de política nacional. Terceiro aspecto é o trabalho. As políticas de emprego, trabalho e renda, elas tornaram-se uma característica do mundo contemporâneo, pois todos precisam de trabalho. A reformulação de políticas públicas de combate ao desemprego tem se tornado prioridade nas agências governamentais, tanto nas economias industrializadas também quanto naquelas economias em desenvolvimento. A globalização dos sistemas de produção e distribuição, as mudanças tecnológicas e a intensificação da competição têm desencadeado transformações profundas no mundo moderno do trabalho. Crises financeiras impactam, mesmo que de forma diferenciada, países, regiões, setores econômicos. Os fatores que interferem no mercado de trabalho e levam ao aumento do desemprego frequentemente são os mesmos em países diversos. Então, os problemas relacionados a um país, ele também acontece em outros países. Porém, os seus impactos e a reconfiguração dos ajustes de mercado de trabalho também é definido pelas políticas públicas em resposta a um problema distinto, diferente. Os países desenvolvidos, eles têm apoiado predominantemente em contratos de tempo parcial e tempo determinado no sentido de aumentar a flexibilidade do trabalho. Então temos países na Europa, temos países nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, em que o trabalhador ele não tem um contrato de trabalho fixo para uma determinada empresa com a carga horária rígida, diária, e semanal e mensal. E sim, ele é contratado por alguma demanda, ou até mesmo contratado por hora. E isso gera uma flexibilização do trabalho. Dessa forma, como uma necessidade humana básica, o indivíduo trabalha, tem a sua renda e desenvolve seus aspectos também relacionados à saúde. Na América Latina, a diminuição da capacidade do setor formal de gerar empregos de boa qualidade, ela é compensada pela grande proporção de trabalho informal, que atualmente absorve
em torno de 50% da mão de trabalho de toda a América Latina. Ainda que ocorra algum aumento no emprego formal na região, nos últimos anos, os empregos criados são ainda bastante associados ao trabalho precarizado, com elevada rotatividade, baixos salários. Os trabalhadores do setor informal não podem contar com quase nenhuma rede de seguridade social, por exemplo. Eles só vão ter acesso a alguns benefícios, por exemplo, do INSS, se contribuírem. Se ele é um trabalhador formal e não contribui com o INSS, ele não terá direito a nenhum tipo de benefício do INSS, como auxílio-doença, como aposentadoria, por exemplo. Desse modo, nesses países, a informalidade tem se integrado ao trabalho não protegido, contribuindo para a precariedade e para a baixa qualidade de vida da população. E no Brasil? As primeiras conquistas da classe trabalhadora começaram a ser alcançadas próximo à década de 1920, com a implantação, em 1919, da proteção contra acidentes do trabalho, com a Lei 3.724, seguida da criação das caixas de aposentadoria e pensão, que é a Lei Eloy Chaves, e o que culminou no mesmo ano com a criação do Conselho Nacional do Trabalho. É na chamada Revolução de 1930, Revolução do Café, que se conseguem avanços mais significativos para as políticas do emprego no país, aos quais passaram a constituir em um dos eixos frequentes prioritários de atuação do Estado. No que se refere ao plano social e político, nos anos 80, apontam para a redemocratização do país, o que culminou com a promulgação da Constituição de 1988, a qual passa a prever uma maior participação dos trabalhadores e aprimora a legislação referente aos direitos sociais. Nesse campo político, então, de emprego e trabalho, as quais já contavam a partir de 1985 com a implantação de outra conquista por parte dos trabalhadores, especialmente os mais pobres, que foi a instituição do Vale Transporte pela Lei 7418 de 1985. Estabeleceu-se uma jornada de trabalho de 44 horas semanais, o aumento da remuneração em horas extras em 50% relacionado ao salário base, a criação de bônus de terço do valor de salários nas férias, bem como o aumento da licença maternidade para 120 dias e criação da licença também paternidade. Então, vários benefícios são agregados por políticas públicas relacionadas a questões de trabalho, justamente para favorecer e, de uma certa forma, flexibilizar o trabalho. Quanto ao seguro-desemprego, a partir de 1990, com a implantação da Lei 7998, o qual levou uma abrangência do programa a 40% dos trabalhadores demitidos no serviço formal, no setor formal. Dessa forma, ainda em 1990, elevou-se para 65% dos trabalhadores formais terem acesso ao benefício ali de seguro-desemprego. Bem, nesta aula compreendemos os aspectos das necessidades humanas básicas, aprofundando as questões de habitação, alimentação e trabalho. Espero que você tenha conseguido desenvolver o conteúdo relacionando com os aspectos de saúde para nós profissionais de enfermagem da área da saúde. Faça suas anotações, aguardo você na próxima aula e muito obrigado pela sua atenção.